Boa noite. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero louvar também pela sua vida que faz parte dessa igreja, você que está aqui. Saiba que é sempre bom nós nos encontrarmos aqui, porque temos algo em comum. Sabia? Estamos aqui unicamente por causa do Senhor. Isso é algo em comum. O sangue que corre na sua veia é o que corre na minha veia. É o sangue de Jesus Cristo. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao versículo 52. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Versículo 47. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram que tratasse de um fantasma e gritaram. Versículo 50. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu ao barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Versículo 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Diga comigo assim, ó. Coração. Não, mas diga mesmo, diga. Coração. Endurecidos. É o tema da mensagem de hoje. Corações endurecidos. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, em o nome do teu Filho Jesus, nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor, e te pedimos, fala conosco. Fala aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações. Não propriamente aquilo que nós queremos ouvir. Vem, Senhor, vem falar. Porque sabemos que Tu já se encontra no meio da Tua igreja. Em o nome de Jesus, amém. As roupas brancas de Cristo transfigurado são vestes reais. Você entendeu? Vou repetir. As roupas brancas de Cristo transfigurado são vestes reais. Ouvimos que o reino de Deus está aqui. E se é assim, é necessário perguntar: quem é o rei? Ele foi identificado por suas vestes reais. Pedro, Tiago e João são testemunhas da investidura, da sua posse. Essa coroação reflete a antiga fórmula hebraica de entronização.
Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder. Se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Salmos 93, versículos 1 e 2. A primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de Corações Endurecidos, eu estou chamando de dificuldade no percurso. Diga comigo, dificuldade no percurso. Agora diga você para o Senhor, diga, dificuldade no percurso. Veja aí, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 6. Veja aí no versículo 45 a 48. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Marcos capítulo 6, versículos 45 a 48. O processo de Deus na vida de um crente, na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um justo, aquele que é justificado no nome de Jesus Cristo, com certeza é excelente. Todo o processo de Deus é excelente. Contudo, nem sempre entenderemos, compreenderemos e aceitamos. Mas como assim, pastor? Se é excelente, e por que eu não quero entender, eu não quero compreender, eu não quero aceitar? Todo o processo de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um crente, esse processo é excelente. Mas em dado momento, nós não queremos viver esse processo, porque não entendemos, não compreendemos, e por não entender, e por não compreender, não aceitamos. Mas por quê? Quando somos compelidos, ou seja, forçados, obrigados ou constrangidos a embarcar para outra margem, ou para dentro de um processo novo, relutamos. É o que está acontecendo com os discípulos. O texto bíblico diz que Jesus compeliu. O que quer dizer? Que Jesus também insistiu, mas que Jesus deu uma voz de comando. Vão para a outra margem, vão adiante de mim, depois eu encontro vocês lá. Eles não queriam subir no barco. Por que eles não queriam subir no barco? Porque existia uma zona de conforto. Eles estavam em segurança perto do mestre. Mas mesmo caminhando com o mestre, mesmo perto dele, mesmo colado nele, eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães. Existe alguma diferença para os dias atuais? Não existe, amado. Todos os dias nós acordamos, todos os dias nós nos levantamos,
Todos os dias nós respiramos. Todos os dias nós comemos o melhor dessa terra. Todos os dias os nossos filhos estão com saúde. Passam dificuldade, atravessam processos que são difíceis pelo grau, pela área e pelo tempo que nós, como pais, olhamos, entendemos. Talvez se eu estivesse no lugar dele, no lugar dela, seria muito fácil enfrentar tudo isso. Mas não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que nós pensamos. Mas quando somos compelidos, forçados, obrigados ou constrangidos a embarcar para outra margem, para o outro lado, para o novo processo, nem sempre queremos ir. Nem sempre queremos ir. Por mais que saibamos que precisamos, somos resistentes a viver o novo de Deus. Percebemos que isso acontece logo depois que Jesus alimenta as multidões. E o texto diz que a somatória dos homens que comeram dos pães foram 5.000 homens. A somatória, a soma daqueles homens, aquela multidão que estava ali e que Jesus se compadeceu deles. Diz que a soma dos homens que comeram dos pães foram 5.000 homens. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres e as crianças não comeram. Foi? Não. Jesus não está contando com as crianças, nem com as mulheres. O termo grego aqui para homens significa do sexo masculino. Isso quer dizer que esta contagem não incluía mulheres e crianças. Que Deus poderoso, né? Que Deus maravilhoso. Se prestarmos bem atenção, se formos sinceros, o momento em que topamos tudo, que fazemos tudo, o momento que não existe nada que nos é delegado para fazer, que nós não fazemos. Somos até obedientes às normas. É incrível. Mas que tempo é esse, pastor? É quando estamos necessitados. É quando estamos desempregados. É quando estamos ao relento, quando não temos nada, estamos com a roupa rasgada. É quando estamos sem saúde. Esse momento você topa tudo. Esse momento você crê que existe um Deus que pode lhe curar, existe um Deus que pode abrir porta onde não tem porta, mas Ele também fecha a porta onde existe porta. Mas nesse momento que estamos desanimados, estamos no chão, caídos, a nossa vida emocional está aos frangalhos, aonde ninguém dá nada, aonde nem mesmo as migalhas que caem da mesa do rico, eu tenho até dificuldade para comer. Aonde nem mesmo, às vezes, andando atrás de Jesus, chamando Ele, gritando para Ele, Ele não dá uma palavra. Ele vai ficar em silêncio. Ela está gritando aí, ela está atrapalhando, manda ela embora. Manda ela embora. Fala com ela. Jesus olha para os discípulos e diz: Peraí. Eu vim com uma missão. Eu fui enviado à casa de Israel. E continua, amados. Vai embora.
Se nós lermos o texto que antecede essa passagem de hoje, que Jesus vai compelir com eles, vai insistir com eles, vai forçá-los, vai mandá-los ele entrar no barco e ir para Betsaida, a gente vai ver que quando os discípulos chegam, porque eles estavam dormindo, porque há um tempo, um momento antes, Jesus sopra sobre eles e envia eles de 2 em 2 pelas aldeias para pregar, para curar, para alimentar. Mas quando eles voltam eufórico. Senhor, olha, os demônios se rendiam aos teus pés. Senhor, é muito maravilhoso. Peraí. Tem algo que eu estou detectando em vocês. Vocês não percebem? Vocês não devem se alegrar por causa disso. Vocês devem se alegrar porque o nome de vocês estão arrolados, estão escritos no livro da vida. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus olha nos olhos deles e diz: vocês estão cansados. Vocês precisam descansar. Talvez você entrou por essas portas hoje aqui, cheiroso, cheirosa. Talvez você esteja cansado de viver o que você está vivendo. Quem sabe você esteja vivendo algo que você não queira viver. Mas também quem sabe que este não é um novo processo de Deus para a sua vida, para parar você, para transformar a sua vida, para que você possa vir amadurecer, para que você possa crescer na presença dEle, porque Ele tem o melhor para você. Porque se Ele não tivesse nem aí para você, você estava vivendo ao léu, do jeito que você queria. Mas os discípulos, quando chegam, que vê Jesus ensinando nas multidões, qual a primeira preocupação deles? Vai sobrar para a gente. Vai sobrar para a gente. Espera aí. Olha, manda esse pessoal embora. Está ficando tarde, já noitinha. Manda eles irem pelo meio do caminho, eles vão comprando comida. E estamos livres do problema. Jesus disse: não. São 5 pães e 2 peixes. Gente, nós precisamos voltar. Mas nós precisamos voltar urgentemente. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá. A sua suficiência é fadada ao fracasso. Você vai hoje, você vai amanhã, você vai depois, você vai. Quando você pensa que não, você está no chão. Você tem que entender, eu tenho que entender, nós como igreja precisamos entender que a nossa suficiência não basta. A nossa suficiência tem que ser a suficiência de Deus. Deus preparou você para andar no tapete da graça. E muitas vezes nós estamos caminhando no tapete da lama. O cão volta ao vômito e a porca volta à lama, amados. E nós temos presenciado, nós temos vivido nesses últimos tempos pessoas vitoriosas, que os seus nomes estão escritos no livro da vida, vivendo como porco, vivendo como cão. E às vezes as pessoas pensam, porque nós somos crentes, nós somos justificados em Cristo, nós jamais vamos passar necessidade. Isso é mentira do diabo, amados. Haverá um momento, sim, que a gente vai atravessar dificuldades. Haverá um momento que o processo de Deus na sua vida, na minha vida, nós não vamos gostar.
Não adianta espiritualizar a coisa. Haverá momento que eu não vou gostar. Mas a questão não é você gostar. A questão é você se submeter. Submeta-se. Submeta-se a Ele. Então somos humildes e entendemos tudo quando estamos precisando. Você já viu uma pessoa que está parada? Pessoa que está desempregada? Pelo menos era assim, não sei hoje em dia, porque hoje em dia tem muita gente que não quer nem trabalhar. Mas eu sei que até pouco tempo atrás, a pessoa estava desempregada, topava tudo. Rapaz, eu não posso pagar um salário a você, eu não posso assinar a sua carteira. Estou dentro. Eu quero trabalhar. Quando a pessoa começa a trabalhar, dá 3 meses, 5 meses, 6 meses, a pessoa começa, peraí, a minha carteira tem que ser assinada. Eu tenho que ganhar mais de um salário. E aí começa o rolo compressor, a descontinuidade, a desonra. Você não honra a pessoa que olhou para a sua dificuldade no momento que você mais precisava. Você só prestou atenção na emergência, naquilo que você estava precisando no momento. Por que enfrentamos tantas dificuldades no percurso da nossa caminhada de fé? Por quê? Você se perguntou, por que eu passo tanta dificuldade às vezes? Poxa, eu amo Jesus. Eu sou fiel com Ele. Por que eu estou passando tanta dificuldade? A primeira, falta de coragem. Que é isso, pastor? Falta de coragem. Abra sua Bíblia aí, Josué, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Deus vai falar para Josué. O que é que está acontecendo aqui? Moisés acabou de morrer. Josué não era servo de Deus. Josué era servo de Moisés. Quando Moisés morre, é o próprio Deus que vai falar com Josué. Agora, interessante. Quando Deus disse para Moisés, olha Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés se conforma? Não, igreja. Não. Ele vai insistir com Deus. Senhor, eu andei esse percurso todo com esse povo e agora tu diz que eu não vou entrar. Você sabe o que Deus disse para ele? Basta, Moisés. Basta. Não fala mais nisso. Você não vai entrar e acabou. Agora venha cá. Vamos subir aqui. Subiu no monte com ele. Agora veja aí, Moisés, olha, toda campina, toda terra prometida. Você vai ver com seus olhos, porém você não vai entrar. Agora faz o seguinte, Moisés, vai animar o coração de Josué, porque é ele que vai fazer o povo herdar a terra prometida. Agora nós somos resistentes aos processos. Veja aí, ó. Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Josué capítulo 1, versículo 7. Há uma certa negligência da nossa parte quando se trata de investir força e coragem, sabia? Há uma negligência da parte do crente, principalmente nos tempos atuais, de investir força e coragem. Por quê? Porque muitas vezes você espiritualiza a coisa demais. Você leva a coisa para o lado da religiosidade. Então você acha que você não tem que ter coragem, nem você tem que ter força. Não é isso que Deus fala na sua palavra, não. Seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Não temas. Josué, levanta-te, porque o meu servo Moisés é morto. É você agora que vai na frente deste povo. Mas você precisa ser forte.
Você tem que ser forte e muito corajoso. Olha aí, é muita coragem, é muita força, é muita determinação. Sabe por quê? Porque há dias que você não quer nem sair da sua cama. Há dias que você não quer colocar seu pé fora da sua casa. Há dias que você não quer ver ninguém. Há dias que você não se olha nem no espelho porque você não quer ver você. Isso é uma realidade, amados. Isso é uma realidade da nossa vida. Então, o que é que acontece? Travamos, ficamos desanimados, como se estivesse algo nos incomodando. E na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, é o amor de Deus te constrangendo. É o amor de Deus me constrangendo, é o amor de Deus nos constrangendo. Se não houvesse a necessidade da força e da coragem, Deus não tinha falado para Josué. O segundo motivo que enfrentamos tantas dificuldades no percurso da nossa caminhada é dois pensamentos. Dois pensamentos. Peça, porém, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, pelo amor de Deus. Não é só no projeto que a pessoa começou e não terminou, não. Não é na casa que a pessoa fez o alicerce, levantou as paredes, mas não terminou. Não é só nisso. É em todas as áreas da sua vida. É isso que ele está dizendo. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aí sabe o que ele vai dizer? Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus. Por quê? Porque uma pessoa indecisa e uma pessoa inconstante é o quê? É uma pessoa de mente dividida. É uma pessoa dobre. É uma pessoa, para os dias atuais, para a ciência, para a medicina, é uma pessoa bipolar. É uma pessoa que tem dois pensamentos. É uma pessoa que mata e cura. É uma pessoa que ama e odeia ao mesmo tempo. É uma pessoa que se nega a fazer aquilo que Deus quer que ela faça. É uma pessoa que tem um coração endurecido. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, o texto que a gente leu. Questionamos muito, sabia? Questionamos muito. Por questionar tanto, duvidamos também muito. Olhe, se a soma das nossas dúvidas e dos nossos questionamentos não exceder a soma da nossa fé. Vou repetir. Duvidamos muito. Questionamos demais. Olhe. Se a somatória, somando a dúvida com questionamentos, não exceder a soma da nossa fé. Talvez a nossa fé não seja tão desenvolvida quanto duvidamos. Ou seja, não colocamos em prática o que ouvimos sobre o que Deus pensa de nós. Perdemos a oportunidade de desenvolver nossa fé, simplesmente porque duvidamos de tudo e de todos. Não damos o devido crédito à palavra de Deus. E depois nos perguntamos, por que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer? Parece que Deus não está ouvindo minha oração. O que está acontecendo? É para você pensar nesta noite. Segunda parte da mensagem. O cuidado de Deus. Veja aí, Marcos capítulo 6, versículos 49 e 50. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram.
pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. No original, quando ele diz assim, tende bom ânimo, ele está dizendo, seja forte, seja corajoso, seja muito corajoso, não tenha medo. Marcos capítulo 6, versículo 49 e 50. Mesmo diante da teimosia do homem, Deus continua cuidando de nós. É incrível. Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Provérbios capítulo 15, versículos 3 a 5. Veja bem, é preferível ser repreendido. Por favor, seja sério comigo. Levanta a sua mão, você gosta de ser repreendido? Ninguém gosta de ser repreendido, amado. Mas pense que é algo precioso da parte de Deus para as nossas vidas, a repreensão. Meus amados, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Não estou aqui falando em classe social, nem etnia, nem cor, nem raça, nem nada. Só quero dizer uma coisa. Este mundo já está com os dias contados. E tem mais. Não tem salvação para ele. Ele já está condenado. E o juízo de Deus vai vir. Já está vindo. Só não vê quem não quer ver. Mas a Escritura Sagrada diz que você não vê porque seus olhos estão impedidos, porque o seu coração está endurecido. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Porque o Deus desse século cegou o entendimento do seu coração. Então você acha que haverá tempo quando esse céu se rasgar de ponta a ponta? Não haverá mais tempo para nada. Não haverá. Você acha que não explodiu ainda uma guerra mundial por causa que os homens não quiseram ainda? Não. É a mão do Deus poderoso que tem o domínio de tudo. Não. Quieto. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus entrando na sua casa, entrando na minha casa e dizendo: filho, ainda dá tempo, arrependa-se. Aquele que estiver limpo, que se limpe cada vez mais. Aquele que estiver sujo, que se suje cada vez mais. Acorda, porque a luz do Senhor já resplandece sobre a tua vida. Levanta-te dentre dos mortos, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Mas o povo se encontra em estágio de letargia. Mas o papel da igreja é anunciar as boas novas, é pregar a palavra de Deus a toda criatura. Então, é preferível ser repreendido, mas não só ser repreendido. Entender a repreensão e aceitá-la de bom grado. Senhor. Tem uma coisa aqui que o pastor Zé Filho falou na abertura do congresso, o 6º Congresso de Família, que marcou meu coração. Marcou meu coração. Um texto de Isaías. Ele disse que quando nós vamos caminhando e desviamos o caminho, diz que vem uma voz atrás da gente que diz: calma, preste atenção, o caminho não é esse, volte para o caminho. Mas bem-aventurado é aquele que ouve
e volta. Porque eu e você, nós não somos imunes de pecar, de ser tentado a pecar, a transgredir a lei de Deus. Pelo contrário, somos tentados todos os dias. Mas a questão é, vamos nos render a quem? Para quê? Qual o propósito? Existe algo excelente do coração de Deus para o seu coração. Esteja você aonde você estiver, dentro de um presídio, dentro de um prostíbulo, numa esquina, aonde for, quando a voz de Deus ecoa e chega ao seu coração, renda-se, dobre seu joelho e reconheça que só o Senhor é Deus. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Por que eu devo receber a repreensão de bom grado? Porque essa repreensão é para o nosso bem, é para o nosso amadurecimento. Quando Jesus despediu as multidões, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. Toda vez que eu leio essa passagem bíblica, é como se eu visualizasse assim, sabe, Jesus na beira da praia assim, e olhando e vendo o vento assolar o barco, e ele olhando para os discípulos. É assim que ele faz com a sua vida. Aí você está no seu barco, e ele é assolado de um jeito que você disse, vai sucumbir, vai virar, e eu vou morrer afogado aqui. E Deus está olhando para você. Jesus está lá, só olhando. Eu vou surpreender seu coração, minha filha. Eu vou surpreender seu coração, meu filho. Calma. Jesus, preste atenção, Jesus não é a solução para o seu problema. Você sabia? Jesus não é a solução para os seus problemas. Amém, igreja? Amém. Jesus não é a solução para os seus problemas. Jesus é a salvação para a sua vida. Quando você busca Jesus para resolver seus problemas, você está fora do contexto. Você já está fadado a parar na metade do caminho. Porque você vai só trazer Jesus para a sua vida para resolver a sua causa. Ele resolveu, você está bem da vida, você esquece até dele. Você dá até dá um chutão nele. Para lá. Jesus, você está entrando muito, viu? Você, porque eu convidei você para entrar, você já resolveu. Obrigado, Jesus. Mas é o seguinte, fica aí. Porque na minha vida quem manda sou eu. As decisões sou eu que tomo. Está pensando o que é, Jesus? Isso é pouco, amados. Isso é pouco. Tem gente que faz pior com ele. Você sabia que quando você nega Jesus, através de uma atitude, através de algo que você não devia fazer dentro do seu trabalho, do seu emprego, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, com seus filhos, ou seus filhos com sua mãe, com seu pai, a Bíblia diz que você está crucificando Jesus novamente. Você está pegando os pregos, pregando, botando ele na cruz e pregando ele novamente. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Esse vento que lhes era contrário, nós podemos transliterar assim, porque eles estavam em dificuldades. Porque o que eles estavam vivendo, eles não podiam resolver.
Porque naquele momento eles estavam ao ponto de afundarem. Não havia mais solução para a vida deles. É assim que acontece com sua vida. É assim. O que você tem feito com a sua vida? Você tem pego a sua vida e colocado ela na lama, no chão, na podridão. Mas você só anda no sapato alto. E você tem cuspido na cara dele. Você tem crucificado. Mas ele continua cuidando de você. Ele continua te amando, esperando que você se arrependa. Você sabe por que eu amo a minha casa? Eu amo a minha casa, eu sou apaixonado pela minha casa. Se eu pudesse, eu não saía nem de casa. As pessoas mais próximas que me conhecem sabem que eu faço de tudo para não sair de casa. Mas presta atenção. Você sabe por que eu sou apaixonado? Que eu amo de paixão a minha casa? Porque eu perdi. Porque um dia eu tinha tudo. E no outro dia eu não tinha nada. Eu só tinha lama para mim olhar para ela e sentir o fedor. Olhei para um cachorro perto de mim, olhei para o cachorro e vi que aquele cachorro tinha uma vida mais valiosa do que a minha vida. Um vira-lata. E a minha alma estava daquele jeito. Mas teve alguém que chorou por mim, teve alguém que pagou o preço por mim, teve alguém que enfrentou o mundo, todos e a todos, pela minha vida. Quem manda aqui é Deus. Então ele só sai daqui quando Deus mandar o tirar. E aconteça o que acontecer, ninguém tira ele daqui. Isso é cuidado, isso é amor, isso é evangelho. E às vezes nós queremos dar uma de bicudo, queremos dar uma de sapato alto. Na hora que Deus tirar o fôlego de vida, acabou. Acabou. Tem que enterrar. Enterra logo. Porque se não fizer uma preparação bem boa, ninguém aguenta. Então não é a aparência, é a existência que está dentro de você. Então Deus jamais nos deixará sozinhos. Deus não abandona você numa batalha. Mesmo distante, Ele está olhando para você. Ele está exatamente onde deveria estar, sabia? Deus sempre está aonde Ele deveria estar. Nós é que mudamos a rota facilmente, mas Deus não. Deus, Ele sempre vai estar lá. Por quê? Porque não há variação de essência, de caráter, de palavra. Ele não muda. Ele não é camaleão. Você e eu somos variáveis. Nós mudamos de pensamento, mudamos de opinião. Você tem que fazer o que você precisa fazer. E deixa que Deus faz o que somente Ele sabe fazer. Pronto. É isso que nós temos que entender. Nós não somos forçados a nada. Só temos que nos conscientizarmos qual é o nosso papel. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha aí, olha como é sério isso. Ó. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um propósito de Deus para a vida de cada um dos seus santos. Quer dizer, o propósito de Deus é para aqueles que o quê? Para aqueles que o amam e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que acontece com esses? Até quando está dormindo, Deus presenteia. Talvez você não tenha ligado
uma coisa com a outra. Sabe aquela luta, aquela batalha que você foi dormir pensando, preocupada, que não tinha jeito? Quando foi de manhã, apareceu a solução, tudo resolvido. Sabe o que foi isso? Foi Deus que presenteou você durante a noite. Foi Deus que organizou sua mente, seu coração. Foi Deus que aquietou você. Foi Deus que trouxe a unção diferenciada para a sua vida, para que você possa continuar confiando nele. Então, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Salmos 127, versículos de 1 a 8. A questão dos corações endurecidos tira do crente a perspectiva da graça. Os corações endurecidos têm a capacidade de fazer com que os nossos olhos estejam grudados no natural ou no mundo da religiosidade. Olha que coisa séria. O coração endurecido, ele tem a capacidade de colocar nossos olhos neste mundo atual, as coisas naturais, ou colocar os nossos olhos na religiosidade. Veja bem, precisamos ser homens e mulheres espirituais, não religiosos. Claro que o religare significa religar ou unir fortemente, indicando a conexão entre o ser humano e o eterno Deus. Mas não religiosos. O coração endurecido do homem ou da mulher faz com que não entendamos o agir invisível de Deus. Peraí, pastor, como assim? Quando o coração do homem ou o coração da mulher está endurecido e o agir invisível de Deus está indo na direção desse homem e dessa mulher, a primeira coisa que acontece, ele se assusta, ela se assusta. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não esperavam que Jesus viesse andando sobre as águas. E o texto diz que Jesus vinha num pique para passar o barco. Espera aí. Jesus estava medindo força com a dificuldade? Não, não é isso. O original diz que Jesus estava passando, tentando passar do barco para que eles caíssem em si e o reconhecessem. Da mesma forma que aconteceu com os dois discípulos de Emaús. Jesus fez menção de passar. Eles disseram, não, está na noite, fique conosco aqui. Jesus entra. Quando eles sentam à mesa, que parte o pão, eles veem os furos nas mãos de Jesus, propriamente dito nos pulsos de Jesus. Eles caem em si. Será que os nossos corações não ardiam? É Ele estava ali falando com a gente. Voltemos ao lugar da promessa. Foi o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém para se unirem aos outros discípulos e esperar o Pentecoste. A ordem é essa: não saia de Jerusalém, não arrede o pé daqui até o cumprimento da promessa. Mas há algo interessante no texto. Os corações, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Somente um coração tratado está desenvolvendo uma fé salvífica, uma fé cristocêntrica, uma fé que tem Jesus no centro, que você ama, independente de qualquer coisa, seja na luta, seja na tristeza, seja na fome, seja na necessidade, seja você sendo humilhado, seja você sendo ultrajado, como você disse, meu Jesus amoroso. Eles, porém,
vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Mas logo lhes falou Jesus e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus estava dizendo: seja forte e corajoso. É o que Deus está dizendo para você hoje. Seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Conclusão. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 51 e 52. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. A causa de tudo ter acontecido, deles terem confundido Jesus com fantasma. A causa deles terem resistido de ir para outra margem, em direção a Betsaida. De não quererem entrar no novo processo de Deus. De se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso porque eles estavam com o coração endurecido. Porque eles não tinham entendido a multiplicação do pão. E assim acontece com a igreja do Senhor, amados. Quantos de nós ouvimos, vemos ou praticamos isso no dia a dia? A oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Pai nosso, o Pai não é só seu, o Pai é nosso, que estás no céu. Ele está no céu, mas Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele está aqui agora. O pão não é só seu, não é só para matar a sua fome, é de todos, o pão nosso de cada dia. Você está agradecendo pela vida do seu irmão, você está agradecendo pela vida do seu inimigo, você está agradecendo pelos seus familiares mais remotos que você nem sabe que existe. É o pão nosso, amado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha aí, você está pedindo, mas ao mesmo tempo você está sendo coração grato. Então é algo muito sério. Isso não é religiosidade. Isso não se trata de placa de igreja. Isso se trata da vida do Cristo, do Messias, daquele que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Mesmo assim, eles ficaram atônitos, espantados e surpresos. Eles já estavam pensando que Jesus era um fantasma. Quando Jesus sobe no barco, é que eles continuam assustados. Agora, a surpresa deles não é mais porque eles estavam confundindo Jesus com um fantasma. É porque o vento cessou. Talvez você tenha passado uma dificuldade muito grande nesses dias. Eu quero dizer nesta noite para você, em nome de Jesus, o vento cessou. Aproveite, compartilhe com alguém. Compartilhe o pão, compartilhe o peixe, compartilhe a sua vida em Cristo. Deixe as pessoas notarem e se convencerem através das obras que você mudou, que você não é o egoísta, nem o pedante que você era. Você agora é rendido aos pés de Jesus. Você é uma nova criatura. Mas não porque você fala, não porque você diz, é porque as obras é quem vai provar isso. Tem mais, essas obras precisam serem obras que permanecem. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, mas porque eles não haviam compreendido ainda o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Porque você não entendeu ainda que Deus está realizando em sua vida. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão
e beba do cálice. Corações endurecidos. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia.